Bom, já começou, né? Boa noite, então, a todos e todas. Sejamos todos muito bem-vindos e bem-vindas. Estava com saudades de vocês. Semana passada, infelizmente, a gente não conseguiu estar junto, mas foi por uma boa causa, né? Todo mundo se uniu com seus amigos, com seus familiares, para poder assistir o jogo, né, torcer pela seleção. Não é só torcer pelo futebol, muitas vezes é justamente se reunir com os familiares, se reunir com os amigos que a gente não vê há um tempo. Então, tá tudo bem, ninguém vai ficar bravo, ninguém ficou bravo. Minha espiritualidade vai puxar a nossa orelha por isso, tá tudo certo. Não podia deixar de ter atendimento ou reunião mediúnica, mas o estudo tá tudo certo, não tem problema. Mas é claro que eu senti falta, é claro que eu senti saudade. Bom, então, para a gente começar o estudo de hoje a nossa intenção é dar encerramento ao tópico, quer dizer, ao que eu planejei para falar sobre o tópico da providência divina. Então, para a gente iniciar, hoje a Ludmila vai fazer a leitura para a gente. Lud, fica à vontade. Então, vamos ler do Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, a lição 51. Socorre a ti mesmo. Pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades. Mateus, capítulo 9, versículo 35. Cura a catarata e a conjuntivite, mas corrige a visão espiritual de teus olhos. Defende-te contra a surdez. Entretanto, retifica o teu modo de registrar as vozes e solicitações variadas que te procuram. Medica a arritmia e a dispneia. Contudo, não entregues o coração à impulsividade arrasadora. Combate a neurastenia e o esgotamento. No entanto, cuida de reajustar as emoções e tendências. Persegue a gastralgia, mas educa teus apetites à mesa. Melhora as condições do sangue, todavia, não o sobrecarregues com os resíduos de prazeres inferiores. Guerreia a hepatite, entretanto, livra o fígado dos excessos em que te comprazes. Remove os perigos da uremia, contudo, não sufoque os rins com os venenos de taças brilhantes. Desloca o reumatismo dos membros, reparando, porém, o que fazes com teus pés, braços e mãos. Sana os desacertos cerebrais que te ameaçam. Todavia, aprende a guardar a mente no idealismo superior e nos atos nobres. Consagra-te à própria cura, mas não esqueças a pregação do reino divino aos teus órgãos. Eles são vivos e educáveis. Sem que teu pensamento se purifique e sem que a tua vontade comande o barco do organismo para o bem, a intervenção dos remédios humanos não passará de medida em trânsito para a inutilidade. O que faz agora? Excelente. Agora, primeiro, boa noite, Karine. E agora, quem que acordou hoje? Boa noite. Inspirado ou inspirada, motivado ou motivada, iluminado ou iluminada, para fazer a nossa prece inicial? Quem quer fazer? Quem gostaria de fazer? Uma de cada vez, não precisa brigar, não. Quer fazer, Ludmila? Vou fazer, então. Então, por favor. Jesus, bondoso e amado Mestre, amigo de todas as horas, nosso guia, nosso modelo, nosso exemplo a ser seguido. Muito obrigada por mais essa noite, por estarmos aqui reunidos, aprendendo um pouco mais dos teus ensinamentos, dos teus exemplos. Dá-nos, Senhor, o entendimento necessário para que possamos guardar aquilo que tocar os nossos corações, o nosso entendimento na nossa mente,
e a boa vontade de colocar em prática tudo aquilo que for nos passado pelo nosso irmão Guilherme. Muito obrigado por essa oportunidade. Fica conosco hoje sempre, abençoando cada um que aqui está participando desse estudo, encarnados e desencarnados. Fica conosco hoje sempre. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Luigi. Então, eu vou compartilhar os slides, vocês, por favor, me avisem quando chegar para vocês. Já chegou aí para vocês? Jogue. Já? Então tá bom. Eu vou fechar essa tela aqui do Meet, senão eu me perco todo aqui, tá? Então eu não vou conseguir ver vocês. Deixa eu ver se eu consigo reduzir um cadinho. Eu queria ver vocês e não os meus slides. Não, aí eu tô me vendo e vendo os slides, não é legal. Tá, eu vou fechá-la aqui. De novo, então, não estou vendo vocês, então qualquer coisa que vocês quiserem falar, tá? Podem abrir o microfone e falar. Eu lembro isso todo o estudo, apesar de não precisar, já me conhecerem, mas fiquem à vontade, tá? Então, eu vou primeiro só dar uma breve lembrança do que a gente já viu até aqui. A gente começou falando sobre providência divina, a gente começou com uma citação de Paulo, né, na sua carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 28, dizendo que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E a gente começou dizendo aquilo que Kardec vai comentar no livro A Gênese, que a providência é a solicitude de Deus para com suas criaturas. Solicitude é ser solícito, é dar o amparo, é dar aquilo que a gente precisa. E ele complementa essa ideia, essa percepção, dizendo que Deus está em toda parte, tudo vê, tudo preside, mesmo as coisas mínimas. É nisso que consiste a ação providencial. E a gente então comentou que essa providência está associada à percepção das leis divinas. A vontade divina não é uma vontade de querer, não é uma querência como nós temos, porque o nosso querer está associado a desejo, está associado à interpretação da realidade baseado nas nossas percepções psicológicas. E aí não é à toa que eu vivo dizendo que evolução, né, progresso, é sobre mudar o olhar, mudar a percepção. Então, a nossa percepção vai gerar para nós uma ideia de querência, de desejo, do que é aquilo que você acredita que faz falta, que é importante, da prioridade que você coloca. Deus não tem prioridades. Deus não tem querência, Deus não tem desejos. Assim como Deus não tem ira, não tem perdão, não tem castigo. Para que Deus perdoe, precisa ser magoado. Deus não se magoa. Para que Deus castigue, ele precisa identificar como um ato contrário à ação do agressor. Mas se tudo está dentro dele, esse mal não é uma coisa fora, é uma percepção fora, mas não é algo fora. Isso é muito interessante quando a gente vai começando a compreender as situações. Então, a providência é solicitude, é ser solícito. E aí a gente comenta o que Emmanuel diz, que as expressões da misericórdia divina que vão para além da justiça, a gente usa conceitos que ainda são humanos. E é por isso que a gente não consegue compreender Deus. É aquela história que eu já falei para vocês do infinito, né? Entre número, se eu contar 1, 2, 3, tem infinitos números, né? A gente pode ficar aqui para sempre, a gente não vai terminar de contar. Tem infinitos números. Mas entre o número 1 e o número 2 existem também infinitos números. Tem 1,1, 1,001, 1,00001. Até chegar ao 2 tem infinitos números. Mas esse infinito cabe dos infinitos contados, né? 1, 2, 3 é um infinito maior do que o infinito 1,00001, 1,00. Esse é o ponto. É difícil para a gente, limitados, materializados, circunscritos, compreender algo que ainda não é tão algo que não é circunscrito, né? Ainda é difícil compreender isso. Mas o que a gente pode fazer é tatear, é cercar. E é uma das melhores maneiras é a gente olhar para a natureza física, ou até para o invisível.
E a gente perceber, como Paulo vai dizer em outra de suas epístolas, o quanto que todas as coisas que existem rendem graças ao divino. A nossa questão é que a gente quer antropomorfizar Deus, quer tornar Deus humano, e a gente vai sempre cair numa falácia. Essa é a questão. O que a gente sabe é que a vontade divina são as leis divinas. São as leis. Tá como a lei da gravidade. Não existe essa ideia de, eu quero vencer a lei da gravidade só pulando. Não dá. Não dá, é lei. Mas significa que é irrevogável? Não, significa que existem outras forças por trás. Mas o passarinho revoga a lei da gravidade? Não revoga. A gravidade continua agindo sobre o passarinho. Se ele bater asa, a força que ele faz é maior do que a força que a gravidade age sobre ele, mas ela continua agindo. Tanto que se ele parar de bater asa, ele cai. Mesma coisa com o avião. Se o avião desligar os motores, as turbinas, ele cai. Ele cai. Então a lei da gravidade deixa de ser lei divina quando o avião sobe, levanta voo? Não, continua sendo. Assim como a lei e as forças que estão por detrás, que são forças de arraste, forças centrípetas, enfim, outros tipos de forças que existem que estão por detrás do avião levantar voo. A geometria do avião. Isso também é divino. Então uma lei divina está se contrapondo a outra? Não, não. Essa é a beleza das coisas. As leis divinas não lutam contra si, cooperam. A lei de criação e lei de destruição são duas leis, mas uma não está contra a outra. É preciso que algumas coisas se destruam para que se crie, e vice-versa, é preciso criar para destruir. São complementares. E aí, isso lembra uma frase de Jesus, que vós sois deuses. Ou seja, somos nós, como espíritos imortais, quem criamos o nosso próprio céu ou o nosso próprio inferno. E aí a frase de Emmanuel, é o próprio espírito que inventa o seu inferno ou cria as belezas do seu céu. É aquilo que eu sempre gosto de dizer, e a Raíza ontem no carro lembrou, é você morrer e ser você. Então não adianta buscar um céu lá fora, um reino de Deus que está para chegar. Se não for possível conectá-lo aqui. Vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil. E a gente citou várias questões bíblicas que falavam sobre isso, né? Que Deus evolve tudo. Aí eu brinquei com aquela ideia de que, né, é uma analogia, de que todos nós estamos imersos em Deus como os peixes estão no oceano, né? Imersos ali na água. Tá dentro, tá fora. E Deus não é espírito, tá? Porque existem três elementos gerais no universo: Deus, espírito e matéria. Tudo que a gente conhece mal e porcamente é matéria. Espírito a gente está longe de compreender. E Deus? Isso daí nem vamos entrar na brincadeira. Kardec coloca muito bem no Livro dos Espíritos, na introdução do Livro dos Espíritos, a gente sabe o que Deus não é. A gente sabe o que Deus não é. A gente sabe que não pode deixar de ser. O que Deus é em si é impossível. Então a gente não sabe o que Deus é, mas a gente sabe que ele não pode deixar de ser. Toda vez que eu falo de Deus, que é soberanamente justo e bom, amoroso, misericordioso, paciente, onisciente, onipresente, onipotente, aí é Deus. Saiu disso, não pode ser Deus. O Deus que se vinga, que se ira, que se rejeita, não pode ser Deus. E aí eu brinquei, né, com essa sequência de tirinhas do Theo Minimundo, né, do rapaz dizendo, não cai uma folha da árvore sem a permissão de Deus. E ele diz, então ele deve estar por perto. E na própria folha responde, sim, estou aqui. Porque Deus cuida de toda essa criação, porque toda essa criação também faz parte dele. Né? Ele também está nela, melhor dizendo. Né? E aí a gente falou sobre como esse pensamento de Deus atua diretamente. Né? Seja através de um fluido, seja através dos espíritos. É isso que é bonito. A atuação do bem em nós, para nós e por nós é a manifestação do divino. Quando a gente faz uma pessoa rir, quando a gente faz uma pessoa chorar de alegria, quando a gente consegue aliviar o fardo do outro,
quando a gente é presença, quando a gente é escuta ativa, né, ou escuta profunda, quando a gente é abraço, quando a gente é colo, quando a gente é olhar caridoso, quando a gente é fala mansa, quando a gente é ouvido sincero, quando a gente é coração que é porto seguro, é o divino que age sobre nós, é impossível não prestar atenção nisso. O universo inteiro dança nessas nossas atitudes. Vós sois deuses, é esse o ponto. A natureza inteira está mergulhada nesse fluido e nós também. Ele age através de nós, por nós, encantando, inspirando, amparando. E aí eu lembrei, né, daquele poema lindo da Teresa d'Ávila, que ela vai dizer que Cristo não possui sobre a terra outro corpo senão um vosso. É sobre as vossas mãos que ele deve levantar os caídos, é sobre os vossos pés que ele deve levar, se fazer presente, é sobre a vossa boca que ele pode amparar as pessoas. Então, o Cristo não tem mais outro corpo na terra, depende do nosso. Quantos de nós não fomos vítimas dessa providência divina através de pessoas até que a gente desconhece? É aquele momento que você está tão ruim, aí você abre o livro e cai bem na lição que você precisava. Quando você estava numa situação triste, aí você liga e a palestra é justamente o que você estava precisando, o programa. Você vai no centro e parece que a palestra foi para você. Você fala com um amigo, seu amigo fala, às vezes nem sabia que estava passando. Ele falou uma frase, contou uma história, contou alguma coisa e foi justamente o que você precisava ouvir. É a providência divina agindo sobre nós, por nós e também para nós. Nunca deixa de ser. Ah, mas foi um espírito que inspirou. Sim, mas esse espírito também é instrumento da providência divina. Lembra Tiago, no Epístola Universal, capítulo 1, versículo 17? Todo dom perfeito vem do alto. Vem do alto. O amor, o bem vem do alto. O próprio Jesus recusa ser chamado de bom. Bom é só meu Pai que está nos céus. Chamaim, né? Céus em hebraico, é essa ideia de infinito, de infinitude, né? E a gente brincou, inclusive, isso, que para além, se Deus criou o infinito, para além do infinito começa Deus. Nós temos os nossos infinitos particulares, né? Os nossos lagos infinitos que são circunscritos aos nossos próprios pensamentos, às nossas próprias percepções. Quanto mais a gente amplia a nossa percepção, mais a gente amplia o nosso infinito, menos a gente se deixa circunscrito, porque, de novo, é e sempre será a própria criatura quem cria os tormentos do seu inferno, as belezas do seu céu. Não tem como fugir disso. E ainda assim, a misericórdia divina está por trás disso tudo, que ainda que você crie os tormentos desse inferno, o fogo, o enxofre, o fel, há sempre a ação daqueles que vão ali e dão a água, e dão o lenitivo, e dão um amparo, e dão a proteção. A providência divina está em te lembrar que você criou esse cenário, mas esse cenário está dentro do arcabouço divino. Essa peça que você está criando, que você está fazendo, que você está interpretando, está dentro do teatro de Deus. Só que ele deixa, ele não pode, ele até pode, mas ele não vai parar o seu espetáculo. Senão você não aprende, não entende. É só quando você caído no chão daquele palco, é só quando você percebe, depois de muitas e muitas tentativas, que o palco é seu, que é você quem está criando essa peça toda. A direção são as leis divinas. Então você cai porque você não cumpriu com aquela direção. Mas quando você olha com bastante cuidado, aquelas fileiras todas, aquelas cadeiras estavam sendo ocupadas. Ocupadas por pessoas que te amam, apesar de, nas peças da existência, nós temos pessoas que nos odeiam, faz parte, que pena. Todos nós gostaríamos de ser muito amados. Mas se ainda não são capazes de amar, paciência. Mas as cadeiras não estavam ocupadas pelas pessoas que nos odeiam. Estavam ocupadas pelas pessoas que nos amam, que nos amparam. A cortina era de Deus. O ingresso também.
a pipoca, o alcochoado, o tapete, tudo era de Deus. Só que demora, às vezes, só quando a peça acaba, quando a cortina se fecha e você ouve apenas o silêncio, você reconhece que o tempo todo, toda peça, todos os ensaios, toda a força que você agia, você estava sobre o palco do divino. Quem colocou aquelas madeiras ali, quem construiu aquelas paredes, era o divino. Era o divino. E aí a gente brinca de que essa ideia do querer de Deus, né? A gente diz, né? Ah, se Deus quiser, se Deus... E a gente brinca que essa ideia de vontade fala sobre a gente. Fala sobre a gente. Ah, mas Deus quis que eu sofresse? Não é que Deus quis, não. É a ação e reação. É a liberdade que a gente tem, mas toda liberdade traz consigo responsabilidade. A dor é que nós mesmos causamos por boa parte das vezes. Ou pela própria convivência. É natural conviver, é natural se machucar. Não quer dizer que a gente tem que sofrer. Não quer dizer que a gente tem que permanecer nessa dor. Não quer dizer também que a gente tem que se transformar naquilo que nos magoou. A providência não nos isenta da dor. Mas nenhuma lágrima cai sem propósito. Nenhum passo é dado em solidão. E a gente lembra do próprio salmista, né? Aí eu lembrei daquela lição maravilhosa de Jesus no lar, daquele rapaz na História da Resposta Celeste, que ele vai fazer aquela excursão, né? Por dentro, incursão, na verdade, né? Ele vai para dentro da mata, aí ele faz a prece para ser protegido, né? Tem todo aquele caminho, aí ele tenta evitar, ele acha um lugar legal para ele parar, para descansar, e aí um monte de moscas tira ele daquele lugar. Aí ele continua, vai, acha uma bifurcação, ele escolhe um determinado caminho, vê que iria atravessar a ponte, que parecia que a terra lá era promissora. Quando ele vai tentar pisar na ponte, a ponte se espatifa, ele tem que voltar pelo outro caminho. Aí ele acha um tronco bacana para se recostar, começa a chover, e aí aquela chuva, aquele vento derruba aquele tronco. Mais à frente, com a chuva apertando, ele tenta entrar na casa de uma pessoa, a pessoa não gosta, não recebe, a hospedaria não o recebe, ele tenta se colocar mais à frente, escondido, os relâmpagos, raios, fazem com que o cachorro que o acompanhava, aquele cachorro que era tão fiel, saia correndo mata dentro. Quando ele acorda no outro dia, descobre que aquela casa, aquela hospedaria, que era para ele ficar hospedado, ladrões entraram e assassinaram as pessoas. Ele tenta voltar ao caminho, sabendo que o caminho dele estava errado. Ele volta o caminho e descobre que aquele tronco que ele queria se recostar era um covil de lobos. Também foi poupado. Descobre que aquela ponte que ele queria atravessar, o outro lado era um pântano. E ele iria para lá, que de novo ele foi poupado. E por fim, aquele buraquinho daquela caverna que ele havia achado era, na verdade, um ninho de serpentes. Então ele percebe que a resposta celeste chegou quando ele, lá na chuva, no frio, no vento, no escuro, achava que tinha sido abandonado. Em todo momento, a resposta celeste havia chegado como amparo, como proteção. Então não é que a gente está longe de Deus. Deus está sempre pertinho. Nosso problema é perceber isso. E aí eu lembrei do livro, né? Que também é filme, A Cabana, quando o rapaz encontra quem seria Deus, né? Representado por essa atriz maravilhosa. Ele diz: se você é quem diz ser, né? Que é Deus, onde estava quando eu precisei? Ele responde: quando você enxerga apenas a sua dor, você não consegue me ver. Porque é difícil para a gente perceber algo além da nossa própria dor. Quando a dor está muito forte, é só isso que a gente consegue olhar. É só isso. E é claro que a gente vai sofrer. É claro. E a gente ainda pergunta, né? O que eu fiz para merecer isso? Ninguém merece sofrer. Deus não escolhe quem merece ou não. Lembra que é sobre atitudes, é sobre ação e reação. Causas das misérias humanas, atuais, passadas. Mas, para além disso, não é o porquê,
É para quê? O que eu posso aprender com isso? O seu presente já reflete o seu passado, então para de gastar tempo presente com o passado. Kierkegaard, Soren Kierkegaard, que é um filósofo que eu gosto bastante, ele vai dizer que, olha, a vida só pode ser compreendida olhando-se para trás, mas só pode ser vivida olhando-se para frente. Só dá para ser vivida olhando para frente. Deus é um Deus para além do tempo. Para ele, passado, presente, ou para ela, como você quiser, Deus não tem sexo, não tem gênero. Para Deus, passado, presente, futuro é tudo uma mesma coisa e coisa nenhuma. Essa é a beleza disso tudo. Nós ainda precisamos deixar, não, ontem, hoje e amanhã. Para Deus, ontem, hoje e amanhã são o mesmo tempo. Porque ele é o mesmo o tempo todo. Para Deus não existe o tempo. Para nós, sim. Então, se para nós existe o tempo e para nós o tempo é uma coisa tão importante, vamos aproveitar aquilo que o próprio nome já diz, é um presente. Pede de nós presença. Então, a gente até brinca, né? Segura na mão de Deus. Onde está esse Deus no cotidiano? Está nos encontros, nas portas que se fecham, nos atrasos, nas palavras que chegam na hora certa. Deus está em tudo. E também está em nada. É preciso saber, e a gente já comentou isso várias vezes, é preciso saber reconhecer Deus no meio hambúrguer que você come com a sua amiga, no abraço rápido na rodoviária, no sofá da sala, no café da manhã que você toma com a sua família, no netinho que você consegue brincar, Um sanduíche de pão com ovo. num pão com ovo, num café de tarde, arrumando roupa para o bazar. É preciso reconhecer Deus em si nisso. No pôr do sol, no nascer do sol. Mas não é que é preciso, é possível. Se eu falei preciso, até peço desculpas, é possível. Deus não precisa ser reconhecido. Ele não pede isso da gente. É possível reconhecê-lo. Porque é isso que se deseja. Olha, sempre estive aqui. Oi, estou aqui. Estou aqui através dos amigos espirituais que te ajudam. Vê-los, senti-los, ter esse amparo, ter essa certeza e ter a certeza de que Deus há conosco. Eu estou aqui uma hora, Jesus diz, o reino dos céus já está entre vós. Reino dos céus, chama em hebraico infinito. O infinito já está entre vocês. Como assim? Como assim o infinito está aqui na matéria? Quem que encapsulou algo que é infinito? É interessante como o amor é infinito e cabe no coração, né? No livro A Gênese, Kardec continua ainda. Dá-se com os homens em geral o que se dá em particular com os indivíduos. É claro, a sociedade é um reflexo dos indivíduos. As gerações têm sua infância, sua juventude, sua maturidade. Cada coisa deve vir a seu tempo. A semente lançada à terra, fora da estação, não germina. Às vezes a gente quer que as pessoas germinem rápido, como se nós estivéssemos germinados. O conhecimento que a gente tem hoje é fruto de várias tentativas e a gente não acabou. Pelo contrário, daqui a 2 encarnações a gente vai olhar para trás e falar: meu Deus do céu, não acredito que eu ainda estou errando nisso. Não acredito que eu pensava assim. Era a consciência da época. Às vezes a gente quer que a pessoa germine enquanto a gente está plantando. Não, não. Seu trabalho é germinar, seu trabalho é plantar, não é colher. Ah, poxa, eu tô falando com meu amigo, com a minha amiga, para ele melhorar, para ela melhorar, para fazer isso, fazer aquilo. A gente fica muito preocupado com família, né? Ah, claro que a gente vai fazer a nossa parte, é claro que a gente vai estar de braços abertos, mas não é papel nosso e nem vamos conseguir mudar ninguém. Tira de você essa responsabilidade. Jesus, que Jesus não quis mudar Pedro, Judas Iscariotes. Não, gente. Porque a mudança é individual. Se a pessoa não escolhe mudar, não há nada que vá fazer ela mudar de verdade, senão a própria escolha dela. É porque ela não está pronta ainda.
Demora para a gente entender. Não é forçado, evolução é naturalidade. É o pintinho, né, que sai de dentro do ovo, é a lagarta que se metamorfoseia-se em borboleta. O próprio Rubem Alves vai dizer, né, é impossível haver transformações se a vida não passar por longas e silenciosas metamorfoses. A gente precisa muito aprender a olhar e fechar os olhos para entender Deus. É claro, é claro. Então a gente ainda tem essa necessidade, porque isso ainda é nosso. Ter essa paciência conosco mesmo, ter também esse carinho conosco no processo, é reconhecer o divino agindo em nós através de nós próprios. O Deus mais próximo que eu consigo sentir, ou melhor, a faísca do divino de maneira mais próxima que eu posso sentir, é a faísca que há dentro de mim, é o infinito que há dentro de mim. É preciso senti-lo. E essa sensação que produz a experiência espiritual não nos isenta da terra. Né? Eu trouxe a tirinha que eu gosto bastante, que é: eu tive uma experiência espiritual. E aí o mentor fala: ótimo, agora lave a louça sem se achar especial. A percepção do divino não nos isenta, porque não é sobre ganhar asas, é sobre sentir-se leve, ainda que em um corpo pesado. Ainda que seja preciso andar, ainda que seja preciso varrer casa, lavar louça, limpar o banheiro, jogar cloro no banheiro, fazer marmita, fazer comida. É possível ser leve, porque não é sobre ganhar asas, é sobre aprender a ser humano, é sobre aprender a ser pessoa. Se estamos reencarnados, e estamos todos nós, Deus não nos pede para que vivamos como se não estivéssemos na matéria. Nós estamos nela. Nós estamos. É claro que que parece que eu estou um pouco sério, mas é claro que, né? Não é, bom, pelo menos para mim não é a melhor das coisas lavar louça. Não é a atividade que eu mais gosto. Mas é o nosso caminho, né? O nosso papel. Às vezes a gente está cansado, chega cansado do trabalho, né? Em casa, só quer deitar, ficar tranquilo, relaxar. Aí tem que lavar louça, tem que lavar banheiro, tem que varrer. Sim, é o processo mesmo. Ô, Gui, Oi. eu acho que até ser um pouco paciente também, não só com o processo que a gente ainda está seguindo, mas com as coisas que a gente sente também, né? Que muitas vezes a gente não quer sentir, que você fala, meu Deus do céu, por que eu tô sentindo isso? Que é ruim, você sabe que não tem nada a ver, mas racionalizar não tira do seu coração, né? Mas é um processo. Você falou tudo agora, Raíssa. Exatamente. Porque o nosso problema é querer entender. Só sente. Só sente. Nossa, por que eu tô sentindo essa raiva? Só sente. É um sentimento. Por que dá tanta força para isso? É só um sentimento. Ah, eu tô triste. Tá bom. É um sentimento. Claro, isso nos revela sobre o nosso autoconhecimento. Né? E aí, se a gente for entrar em questões mediúnicas, é importante o autoconhecimento, para você saber se essa raiva é sua, se essa tristeza é sua, tudo mais. Mas continua sendo um sentimento. Sim. E tá tudo bem também, né? Você E tá precisa tudo se livrar bem. disso. Exatamente, tá tudo bem. Olha que coisa bonita, né? Parabéns, seja bem-vindo à humanidade. Excelente. Obrigado, meu bem. É isso mesmo. Porque muitas vezes a gente é muito generoso com o outro, humaniza o outro rapidamente, mas não faz isso consigo, né? Minha psicóloga falava isso pra mim, para de humanizar todo mundo, menos você. Menos você. Por que tá exigindo tanto de você? É, O que você quer provar, né? É justamente isso, né? O que você quer provar? Você quer tentar ser especial para alguém? Ser especial sendo quem se é, né? Porque a raiz é única. Ah, existem outras pessoas que têm a altura da raiz, o cabelo da raiz, as características físicas da raiz.
Mas a raiz é única. A Vânia é única. A Karine é única. A Sônia é única. O André é único. A Patrícia é única. A Ludmilla é única. Quem mais tá aí que eu não vi? Esqueci de alguém? Não, né? Simone, Simone é única. Sônia, Sônia eu falei, não falei? Sônia é única. Eu sou único. Cada um é único. Tem várias pessoas que têm características físicas iguais a nós. Talvez falem igual a nós. São melhores em coisas que nós façamos ou não. Tem várias pessoas que podem fazer o que a gente faz. Melhor ou pior, ou igual. Mas a experiência de cada um é única. O sentir de cada um é único. E essa é beleza. Essa é beleza. E essa percepção do divino foi justamente, né, eu tô indo e voltando, foi justamente o que Felipe demorou para entender. O Felipe, que é o mesmo Felipe que cheio de preconceitos, tá? Quando Natanael vai falar para Felipe que tem um nazareno curando as pessoas, né, que tem certeza que ele é o Messias e tudo mais, o Felipe, que vai se tornar depois apóstolo de Jesus, o Felipe vira para Natanael e fala assim: e pode ver alguma coisa boa de Nazaré? Nazaré era uma vila pequena, gente. Tinha 200, 400 habitantes, no máximo. Os nazarenos, eles eram repudiados pelo povo judeu. Não como os saduceus, como os samaritanos. Mas eram repudiados. Eram repudiados. Por isso a pergunta de Felipe. A convenção social. E pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Ué, mas é isso que o Felipe ia pensar, porque todo mundo pensava. Felipe depois é aceito, né, no grupo, enfim, é lindo todo o processo. Um dia a gente pode até fazer um estudo sobre Felipe, né? Dá para fazer sobre cada apóstolo, né? Enfim. Mas, inclusive sobre Judas Iscariotes. Mas seria massa fazer de cada um, hein? Eu me dando mais trabalho, mas sim, seria interessante, seria bacana fazer essas interpretações. Tem uns que a gente sabe tão pouco, né? Tem pouca coisa mesmo, mas a gente consegue ver o símbolo por detrás, né? Até pelo próprio nome. Mas Felipe pergunta: quando que nós vamos ver a Deus? Quando nós vamos conhecer a Deus? E aí Jesus responde: estou há tanto tempo convosco e não tendes me conhecido, Felipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Justamente, você não está conseguindo reconhecer Jesus? Não está reconhecendo Deus no próprio Cristo? Nessas atitudes, como te aproxima? O Padre Zezinho, num livro dele, ele fala que a amizade de verdade é aquela que aproxima Deus da gente. Não é no sentido de te convida para a igreja ou para o centro apenas. É amizade que quando você está com aquela amizade, parece que o mundo para e ao mesmo tempo se movimenta. O mundo exterior para, o mundo interior se movimenta. Aquela amizade que faz você, te potencializa. É aquela que você não quer que acabe, é aquele momento que você está com a pessoa. O que passado, presente e futuro são aquelas amizades, às vezes, de longa data, né? Ou até de mais curta data, são aquelas amizades que você consegue ser você por inteiro, sem esconder facetas. Essa amizade aproxima o divino porque você consegue ser autêntico. Olha que coisa bonita. Então, que dificuldade é essa de entender, Felipe? Que é Deus agindo por Jesus, que Jesus é essa representação do divino, que nos aproxima de Deus. Nesse domingo, eu tive a oportunidade de fazer a gente, né, teve a oportunidade de fazer um seminário muito bacana, fraternal, né? Fez um seminário muito bacana sobre vazio existencial, né? Vazio que nos move. E num momento de perguntas e respostas, um rapaz falou uma coisa muito bacana. Ele falou sobre que vazio é esse que Judas Iscariotes tinha para lhe entregar a Jesus, né? Que conviveu com Jesus mais de 3 anos. Que vazio é esse que o próprio Jesus não conseguiu suprir? E não é sobre suprir ou não vazio, não é sobre tampar os buraquinhos. Judas esteve presente com Jesus, mas não foi presença. Jesus estava do lado, mas Judas estava com intenções dele. Judas não aceitava Jesus como ele era, queria que Jesus fosse como ele queria que fosse.
É o próprio exemplo do Chico, que certa feita, ele estava lá numa livraria, chegou um rapaz falando que queria procurar o Chico Xavier, falou para o Chico que queria procurar o Chico. E aí o Chico fala, você quer? Ele comenta, né, que esse Chico Xavier, esse médico, ele tentou falar, deve ser uma pessoa muito bem vestida, com dinheiro, não sei o que, e o Chico ali, todo humilde, com aquele terno dele, né, bem surradinho, aquele sapato aberto, aquele jeitinho dele bem humilde. E aí, quando falam que o Chico era o Chico, ele fala, não deve ser, não sei o quê, e no final ele se despede falando, que pena que você não é o Chico Xavier. E o Chico diz, realmente, que pena que eu não sou. Claro, o rapaz queria que ele fosse o Chico, quer dizer, ele estava diante do Chico, né, claro, com a sua devida proporção, né, mas estava diante do Chico e ele queria que o Chico fosse outra coisa. Assim como Judas Iscariotes queria que Jesus fosse o líder ali. É claro que ele se maravilhava com os ensinamentos. É claro que ele ficava emocionado com os milagres. É claro que ele exaltava a Deus nas multiplicações, nas curas. Mas ainda assim, ele queria que Jesus fosse aquilo que ele queria. Ele não aceitava Jesus como era. Na autenticidade de Jesus de ser. Desse amor que transborda, dessa poesia da própria existência. Então, muitas relações são cortadas justamente por causa disso. Porque é-se impossível permanecer numa situação que a pessoa espera que seja aquilo que ela quer, não aquilo que você realmente é. É a questão da angústia existencial. Então, quando nós conseguimos ser nós, nossas autenticidades, naquilo que nos torna nós como seres plurais, multifacetados, repleto de experiências dessas e de outras vidas, repleto de amor, repleto também de equívocos. Quando nós nos aceitamos como quem somos e vivenciamos essa leveza, a gente entende que está a se tornar pessoa. E esse processo permite com que as pessoas que convivem conosco também façam esse mecanismo. Iluminar-se é iluminar quem te rodeia. E é claro que eu tenho que já ir encaminhando para o nosso final com a lição 30, né? A regra de ajudar do livro Jesus no Lar. Nessa lição 30, é muito bonito porque é o próprio João Evangelista, que é o evangelista, na minha opinião, no meu coração, que eu gosto mais, né? O evangelho dele é muito bonito, é muito amoroso, é muito poético, então eu gosto bastante. João, no auge da curiosidade juvenil, compreendendo que se achava à frente de novos métodos de viver, tal a grandeza com que o evangelho transparecia dos ensinamentos do Senhor, perguntou a Jesus qual a maneira mais digna de se portar o aprendiz diante do próximo. É claro, no sentido de ajudar ao semelhante, ao que o amigo divino respondeu com voz clara e firme. João, se procuras uma regra de auxiliar os outros, beneficiando a ti mesmo, não te esqueças de amar o companheiro de jornada terrestre tanto quanto desejas ser querido e amparado por ele. A pretexto de cultivar a verdade, não transformes a própria existência numa batalha em que teus pés atravessem o mundo qual o furioso combatente no deserto. Recorda que a maioria dos enfermos conhece, de algum modo, a moléstia que lhes é própria, reclamando amizade e entendimento acima da medicação. Lembra-te de que não há corações na terra sem problemas difíceis a resolver. Em razão disso, aprende a cortesia fraternal para com todos. Acolhe o irmão do caminho, não somente com a saudação recomendada pelos imperativos da polidez, mas também com o calor do seu sincero propósito de servir. Fixa nos olhos as pessoas que te dirigirem a palavra, testemunhando-lhes carinhoso interesse, e guarda sempre a posição de ouvinte delicado e atencioso. Não levante demasiadamente a voz, porque a segurança e a serenidade com que os mais graves assuntos devem ser tratados não dependem de ruído. Abstente das conversações improfícuas. O comentário menos digno é sempre invasão delituosa em questões pessoais. Louva quem trabalha e, ainda mesmo diante dos maus dos ociosos, procura exaltar o bem que são suscetíveis de produzir. Foge ao pessimismo, guardando embora a prudência indispensável perante as criaturas arrojadas em negócios respeitáveis,
mas passageiros do mundo. A tristeza improdutiva, que apenas sabe lastimar-se, nunca foi útil à humanidade necessitada de bom ânimo. Usa cotidianamente a chave luminosa do sorriso fraterno. Com gesto espontâneo de bondade, podemos sustar muitos crimes e apagar muitos males. Faz o possível por ser pontual. Não deixes o companheiro à tua espera, a fim de que te não seja atribuída uma falsa importância. Agradece todos os benefícios da estrada, respeitando os grandes e os pequenos. Se o sol aquece a vida, é a semente de trigo que fornece o pão. Deixa que as águas vivas e invisíveis do amor, que procedem de Deus, nosso Pai, atravessem o teu coração, em favor do círculo de luta em que vives. O amor é a força divina que engrandece a vida e confere poder. Façamos, sobretudo, o melhor que pudermos, na felicidade e na elevação de todos os que nos cercam, não somente aqui, mas em qualquer parte, não apenas hoje, mas sempre. Silenciou o Cristo e, assinalando a beleza do programa exposto, o jovem apóstolo inquiriu respeitosamente: Senhor, como conseguirei executar tão expressivos ensinamentos? O mestre respondeu resoluto: a boa vontade é o nosso recurso de cada hora. E, afagando os cabelos do discípulo inquieto, encerrou as preces da noite. A boa vontade é o nosso recurso de cada hora. É impossível amar o próximo como a si mesmo se não se amar, se não entender esse Deus aqui, que pulsa entre cada batida, entre cada respiração. Eu já falei isso várias vezes, mas eu gosto sempre de lembrar. O próprio nome de Deus, Yahvé em hebraico, ele é impronunciável. Ele é um conjunto de consoantes, né? YHVH. Porque é o som da respiração, né? Que é para não se pronunciar, porque tanto que Deus é o eu sou, né? Está para além do tempo. Como eu, Guilherme, falo, eu sou, há uma diferença de tempo, milionésima que seja, entre a palavra eu, partícula eu, pronome pessoal do caso reto eu, e o verbo sou. Eu posso deixar de ser enquanto falo que sou. Deus não. Tornar Deus presente é tornar-se presente para os outros. Mas antes é preciso tornar-se presente para si próprio. E aí, para a gente firmar ainda mais, eu trouxe umas curiosidades que talvez vocês gostem. Um cromossomo, que são as estruturas dentro das células, né, que contém material genético, que é o DNA, essas estruturas são responsáveis por transmitir as características hereditárias de uma geração para a seguinte, né? Isso é um cromossomo. Um cromossomo possui 5 bilhões de nucleotídeos, que é essa molécula que está aqui, química. 5 bilhões de nucleotídeos. Cada nucleotídeo tem entrelaçado bases. Ou seja, o cromossomo tem 20 bilhões de unidades de informação. São bits. Um bit é uma unidade de informação. Cada cromossomo tem 20 bilhões de bits. Cada cromossomo. Cada cromossomo. Desculpa, cada cromossomo. Uma letra de qualquer alfabeto, A, B, C, pode ser identificada com 6 bits. Então a letra A... Oi? Cada nucleotídeo. Cada nucleotídeo. Cada letra pode ser identificada com 6 bits. Ou seja, cada cromossomo tem cerca de 3 bilhões de letras. Então, cada cromossomo tem cerca de 3 bilhões de letras. Uma palavra, em média, tem 6 letras, né? Em média, em média. Claro que tem palavras maiores, tem palavras menores, né? Pão, mas se você pensar em algumas outras palavras, a maioria, em média, isso eu pesquisei, tem cerca de 6 letras. Ou seja, cada cromossomo tem 500 milhões de palavras. Cada cromossomo tem 500 milhões de palavras. Se uma página de um livro tem, em média, 300 palavras, o cromossomo tem cerca de 2 milhões de páginas. Um cromossomo, hein? Um. Vamos considerar que um livro, em média, tem 500 páginas. Eu estou até botando mais, tá? Mas, em média, na verdade, um livro deve ter 150, 200. Mas vamos pensar em livros de 500 páginas. Um Paulo Estevão da vida, né? Um Corcunda de Notre Dame, O Idiota, né? Do Dostoiévski, enfim. Então, o cromossomo tem 4.000 livros.
Então, cada cromossomo tem 4.000 livros. Nós temos 46 cromossomos. Ou seja, nós temos 186 mil livros no corpo humano. O corpo humano tem 186 mil livros de unidade de informação. Olha que coisa bonita. E aí, para a gente encerrar, eu lembrei de um poema muito bonito que fala dessa grandeza de Deus, que é como Paulo, o apóstolo, coloca na sua epístola. Porque a gente viu que Deus está em tudo, que fez tudo. Só que a gente nem conhece uma parte. A gente já fica maravilhado de como a parte é infinita. Só que as partes infinitas compõem um todo infinito maior ainda. Então, quem foi que fez o sol tão vivificador? E a sua luz resplandecente, cheia de fulgor, os trilhões de estrelas que cintilam nos céus, e as nuvens vaporosas como densos véus, a mecânica celeste, os arcanjos profundos, da eterna ciência que equilibra os mundos, os micro-organismos em desenvolvimento, e os orbes gigantescos em deferecimento, o átomo e a nebulosa, a ameba e o serafim, e as origens das coisas que nunca terão fim, a virtude impoluta que não se modifica, e a possante energia que tudo vivifica. Quem foi que fez o vento, a chuva, o trovão? A primavera, o outono e também o verão, o perfume das flores, o som, a luz, o ar, os campos, as florestas, a terra, o céu e o mar. Quem foi que fez o infravermelho e o ultravioleta e fez a lagarta surgir uma bela borboleta? O esperto gafanhoto e o formoso rouxinol, surgindo na alvorada aos clarões da luz do sol. Quem foi que fez as feras bravas e os pecos passarinhos, a asa dos insetos e a beleza de um ninho? Deu agilidade à incrível pulga saltitante e fez o passo lerdo tardo do elefante. Quem foi que fez o colibri com nímia sutileza, sugando o mel das flores com tal delicadeza? O tatu escavunacova em que se abriga, e a faina inesgotável da minúscula formiga, o esperto corcel, o fogoso macaco, e a abelha trabalhando na construção do mel. Quem foi que fez a ostra, o golfinho, o tubarão, a baleia, e a engenhosa aranha tecendo a sua ceia? E o instinto de conservação como bússola infalível de orientação, guiando com acertos os irracionais, sem nunca transgredir as regras naturais, as maravilhas do reino mineral, o leito onde repousa o reino vegetal, os prodígios da animalidade e um elo mais acima, a nossa humanidade, e tantos outros reinos que nós desconhecemos, sistema de mundos que nem nos apercebemos, com jeitos tutelares arcangelicais, imerso dos segredos siderais. Que maravilha é esta que eu não posso descrever, com todo o dramatismo que eu pudesse ter. Artista inimitável, sublime e ilimitável, me ponho de joelhos e contemplo abismado, e pergunto a mim mesmo com estupefação: quem criou isso com tanta perfeição até o perdão? Quem dá sem pedir nada e paga sem dever nada, e a tudo movimenta sem nunca se mover, formando e transformando, criando e dirigindo, governando e agindo? Quem? Quem tem tamanho poder? Pergunta a outras vozes. Quem que podeis dizer? E vos peço, queridos irmãos, amigos meus, e as vozes me respondem: foi Deus. Foi Deus. Foi Deus. Bom, aqui então a gente encerra, né, o nosso, dá por encerrado, melhor dizendo, o nosso estudo sobre a providência divina, ou divina providência. Lembrando que sempre há muito mais a comentar, sempre há muito mais a gente perceber, mas agora é trabalho nosso perceber, é trabalho nosso estudar, é trabalho nosso viver. É isso, queridos e queridas. Por hoje é só. Alguma pergunta, alguma dúvida? Dúvida nenhuma. Muitas perguntas internas. Muitas reflexões. Que bom, essa é a ideia. Mas é muito importante tudo que você falou,
O mais importante é a gente ver Deus dentro da gente. Eu acho que isso aí é básico. A gente sentir Deus. A gente sentindo Deus, a gente vai saber passar o Deus para os outros, né? Estar com os outros. Eu acho que é por aí. Exatamente, Mani, obrigado. Karine, você levantou a mão? Pode falar. Eu queria mandar palminhas pelo que você falou. Mas como eu não achei, antes eu achei, agora eu não achei. Eu cheguei em casa tão assim, tapafúrdia, cheia de dor, tomei remédio para dormir, já estou assim, lesada. Aí eu queria bater palma pelo essa poesia, né? Que você falou sobre Deus. Eu printei todas as telas e quero juntar tudo. O slide vai ficar no Drive, quando você quiser mexer, tá lá. É. Vou botar lá. Aí eu quero printar e mandar fazer bem bonita e botar no meu trabalho, na minha casa, onde eu for. Essa É poesia muito é muito lindo bonita. falando sobre Deus. Muito lindo. Essa poesia é muito bonita mesmo. De parabéns. Tirou do livro que a gente usa? Não. Essa poesia é... Não, essa poesia eu não sei nem de qual livro é. Eu não lembro nem quando eu peguei essa poesia. Mas eu tenho ela tem um tempo. Nem o título você tem. Tem que... Pela internet que você acha, pelo título que você acha, eu acho. Mas eu vou deixar nos slides. Aí, quem quiser, tá? Deixa eu botar aqui. Obrigado, carinho. Não. Deixei. Tem coisa pra mim. Mas alguém deseja comentar alguma coisa, perguntar, tudo certo? Hoje eu falei mais sozinho, né? Tudo bem que vocês ainda fizeram uma parte, mas... Ninguém quer falar nada? Tá tudo certo? Guilherme. Oi, André. Eu dei uma lida muito na diagonal, assim, não muito em detalhe, nessa parte específica do livro, né? Uhum. Começa na página, acho que 25, e assim, esse estudo, principalmente de hoje, me incentiva a ler em detalhes essa parte específica do livro, né? Esse capítulo, né? Sim, vale a pena. Vale muito a pena. Vale muito a pena. Boa parte e que a parte final não também. Está no livro. Boa parte que eu coloquei no estudo não está no livro, mas o livro tem muita coisa bacana. Tá? Tem muita coisa legal. Peguei algumas ideias do livro, trouxe, mas eu tirei algumas coisas fora também. Eu sempre gosto de tirar algumas coisas fora. Mas fica à vontade, com certeza. O livro tem muita coisa bacana para falar, né, acrescentar, e é esse o trabalho mesmo. E tem, na parte final, inclusive, desse capítulo, tem uns bullets ali que são bem legais. Tem uns itens ali que vale muito a pena ler. Fica a sugestão. Eu particularmente, vou ter que pegar e ler com calma, assim, detalhes. Né? Perfeito, isso mesmo. É muito bom. Faça, assim, é sempre bacana isso, né? Que a gente termine o estudo, vocês possam ler o conteúdo após ou antes, né? Porque isso facilita, né? A absorção do conhecimento, daquilo que a gente está discutindo, debatendo aqui, tá? Qual é o livro dessa vez? É o livro 4. A gente está no livro 4. Esse foi o primeiro roteiro, né, do livro 4. A gente vai entrar agora, semana que vem a gente entra no segundo roteiro, que é assistência espiritual. Tá bom. Vou ver se eu consigo entrar, porque eu nunca consigo. Na verdade, esse foi o segundo, né? O primeiro já foi. O primeiro foi sobre... Me perdi agora. O primeiro foi sobre... Não, a gente acabou o primeiro. Esse foi o primeiro? Foi
Foi o primeiro. Foi? Não. Segundo mesmo. Eu acho que não, foi o segundo, Segundo. Porque o primeiro eu lembro que eu fiz uma aula só, que eu até fiquei... o primeiro foi Cristo Consolador. É isso aí. E aí o segundo foi esse, agora a gente tem o terceiro, que é assistente espiritual. É isso aí. Esperanças e consolações desse modo. Muito bom, muito bom. Queridos e queridas, então, se ninguém tem mais nada a dizer, eu tenho uma coisa a perguntar, né? Quem que ficou aí, né? Inspirado ou inspirado, entusiasmado ou entusiasmado, divinizado ou divinizado, e vai providencialmente fazer a prece pra gente. Ô, Vânia, eu esperei você. Se não foi, eu vou. Ficou de soja isso, toda hora tossindo, não tem como. Não, mas é o coração que tá falando. Vamos lá. Vamos elevar o pensamento ao alto. Agradecer por a gente poder estar aqui. Acho que cada um que está aqui sabe o quanto esse estudo faz falta quando ele não acontece. Cada um que está aqui sabe o quanto esse estudo também é Deus e o quanto para fora desse estudo a gente continua se encontrando entre a gente e nesse Deus que habita em tudo, que não tem como não estar. Que a gente possa absorver tudo que foi dito hoje pelo Gui e principalmente levar para ação, porque Deus também é ação. O divino também é fora quando a gente entrega para o outro, e é isso que faz sentido, as relações. E assim, eu agradeço por hoje e peço permissão para encerrar mais um estudo, dando graças a Deus. Que assim seja. Muito obrigado. Muito obrigado, gente. Um beijo para vocês. Até